Ope! Beleza, meus irmãos? Vamos lá, como prometido aí, hoje eu vou falar um pouquinho do porquê que eu tenho estudado filosofia, tá? Principalmente aí o estoicismo. Tô começando agora, beleza? Então o que eu for postando aqui vai ser fruto do meu estudo atual, tá? E vou explicar aí o porquê que o estoicismo, de maneira geral, tem mudado a minha maneira de pensar e minha maneira de ver o mundo, tá? De maneira geral. Poderia falar mil motivos aqui, né, para nós estudarmos filosofia, beleza? Se a gente parar para pensar que a filosofia, né, o estoicismo, por exemplo, é de 3 séculos antes de Cristo e os seus ensinamentos eles são atuais até os dias de hoje, né? O que eles falam sobre os conflitos que nós temos, internos e externos, a resolução dos problemas que nós temos, desde aquela época, já era eficiente. Imagina esse ensinamento que se perdurou ao longo de todo o tempo, tá? E ainda hoje é atual e ainda hoje funciona, beleza? Ainda hoje grandes pessoas aí, grandes mentores, grandes empresários, pessoas que dedicam sua vida aos estudos, tá? Elas hoje ainda seguem o estoicismo, elas ainda estudam o estoicismo como uma forma de viver, tá? Que é extremamente próspera. E o porquê que isso acontece, né? Então eu comecei a dar uma pesquisada, comecei a ler algumas coisas, comprei alguns livros, tá? O estoicismo, de maneira geral, quando você começa a ler alguns livros, né, de Marco Aurélio, Sêneca, Epiteto, eles não são muito fáceis de serem lidos e serem interpretados. Alguns eu tive que ler algumas vezes para poder entender ali exatamente o que estava falando. E aí existe um cara, tá, chamado Ryan Holiday, que é um dos autores desse livro aqui, que ele estudou muito sobre o estoicismo e ele escreveu alguns livros falando sobre o estoicismo, porém numa linguagem mais fácil. Então eu, nesse momento, preferi começar pelos livros dele, para começar a ler. E o que seria o estoicismo, né, de maneira geral? É um ramo da filosofia e ele busca principalmente o cerne ali do estoicismo é buscar o autocontrole, a perseverança, a sabedoria, a coragem, a justiça e fazer com que isso influencie no nosso modo de pensar e no nosso modo de agir no dia a dia, beleza? É um conceito muito complexo para eu conseguir te trazer uma definição, porém é basicamente isso, tá? E o que acontece? O que me chamou mais atenção a respeito do estoicismo é que ele fala muito sobre a nossa capacidade de usar a razão para entendermos os acontecimentos que não necessariamente estão sob nosso controle e nós nos reorientarmos a partir desses acontecimentos, porque, segundo o estoicismo, a maior causa dos problemas não são os acontecimentos em si, e sim como nós nos orientamos, como nós percebemos esses acontecimentos e reagimos a ele. Se você, de repente, termina um relacionamento, será que necessariamente é o relacionamento que vai mudar, o término do relacionamento que vai mudar as suas ações a partir de agora? O fato de você estar triste, será que é pelo fato do relacionamento ter acabado ou será que é pelo seu entendimento daquilo que está acontecendo? Se de repente você está dirigindo, o pneu do seu carro fura, você está estressado pelo pneu furado em si ou pela percepção que você tem de que você vai ter que parar o carro, vai ter que trocar o pneu, vai ter que se sujar, vai chegar atrasado no seu compromisso. Então, a partir do momento que você começa a entender que a sua mentalidade, a percepção que você tem sobre aquilo que aconteceu e como você vai se reorientar a partir dali, a partir do momento que você entende que é essa mentalidade que vai fazer a diferença na sua vida, você começa a entender que tem coisas que estão sob seu controle e essas você tem que agir, você tem que ter atitude, tem que ter sua disciplina para fazer bem feito, tá? Vai depender muito do seu atitudinal, de você ser convicto com aquilo que você tem que fazer. Bateria acabou, deixa eu voltar. Então tem coisas que estão sob seu controle, tá? Que vai depender de você ser intencional para você fazer, e tem coisas que simplesmente não estão sob seu controle. Então tem aquele ditado, né, que diz, o que não tem solução, solucionado está. Então eu vou me preocupar com o que eu tenho que fazer, com o que eu posso fazer, com as coisas que eu posso resolver, e eu tenho que ter uma mentalidade que esteja ok
em saber que tem coisas que não estão sob meu controle e que com essas coisas vai depender da minha percepção sobre elas se eu vou me abalar ou não. Vai depender só da minha percepção, não exatamente daquilo que está acontecendo em si. Então isso me chamou muita atenção. É um conceito um pouco complexo, mas quando você para analisar, faz muito sentido na nossa vida, tá? Muita coisa que a gente para pensar e que, na verdade, apenas o nosso pensamento, a nossa maneira de lidar com aquilo é que está acabando às vezes com a gente e não necessariamente o que aconteceu em si, tá? E quando você começa a conseguir se reorientar após isso acontecer, você vê que a sua qualidade de vida vai mudar, porque a sua mentalidade vai mudar em relação a tudo na sua vida. É óbvio que não é algo que vai acontecer do dia para a noite, né? Nós ainda estamos muito suscetíveis a problemas externos, tá? A ações externas que nos abalam, às vezes prejudicam nossos treinos, nossos estudos, nosso trabalho, nosso relacionamento, a nossa saúde mental, mas que com o tempo você começa a praticar isso mais vezes e você começa a entender que o que não tem solução, solucionado está. E que a minha mentalidade é que vai fazer com que eu me reoriente após um acontecimento, seja ele bom ou ruim. Você vai ver que você vai conseguir começar a entender isso e vai melhorar muito a sua qualidade de vida. Já tem começado a melhorar a minha, tá? Então eu indico que as pessoas estudem sobre estoicismo, que leiam sobre estoicismo, porque tem feito muito bem para mim. Por isso que eu tenho lido bastante. Ainda não estou lendo tanto quanto gostaria, né? Estou com outros projetos também, mas estou começando. E além disso, no nosso clã, tá? Nas listas de transmissão aí que eu leio os livros e mando áudio para a galera falando sobre os livros, eu vou incluir agora esse livro, tá? Diário Estoico. Ele é um livro muito bom porque ele é parecido com aquele livro Pão Diário, Diário do Deus Pai, né? Que tem uma mensagem por dia do ano. Nesse aqui são 366 lições sobre sabedoria, perseverança e arte de viver. E o que eu vou fazer? Eu estou começando a ler esse livro, tá? Já comecei. E eu vou gravar uma mensagem sobre cada uma dessas lições e vou mandar lá na lista de transmissão do clã, beleza? Então, se você quiser começar a receber aí essas mensagens, comenta aí embaixo, tá? Pólvora, que eu vou mandar o link aí para você automaticamente no direct. E vai ser bem legal, tá? Vou estudando, vou passando meu conhecimento para vocês. Quem souber também sobre estoicismo aí, quiser mandar uma mensagem, quiser trocar uma ideia, vamos fazer. Tô marcando aí, de repente, uma live também pra gente trocar uma ideia melhor e tal. Acho que vai ser bem legal, beleza? É isso. Tá aqui uma dica aí de um livro que eu tô gostando bastante de ler. Comprei alguns outros ali também. E vamos lá, beleza? Espero vocês lá no clã. Comenta aí, pólvora. E vamos vencer. Tamo junto.